Vamos lá. Eu vou falar sobre a lei de Kepler. Lembrando que as leis de Kepler ele determina as órbitas dos planetas, né, e exoplanetas, suas massas, suas propriedades, ok? Desde período, né, distância entre planetas, entre estrelas, né? Ele criou esse modelo e é um tema para a gente estudar e descobrir alguns resultados, algumas questões, tá? Bom, eu vou para a primeira pergunta do exercício 1 do Leis de Kepler. Primeira pergunta do exercício 1 diz o seguinte: um planeta orbita uma estrela a uma distância de 3 unidades astronômicas. Lembrando, um detalhe, eu vou falar sobre unidade astronômica. O que é unidade astronômica? Tá, eu fiz um detalhe aqui só para dizer, só para a gente entender, tá? No nosso caso aqui, tá? Ele fala sobre distância, tá? Ó. Um planeta orbita uma estrela a uma distância de 3 unidades astronômicas. O que é unidade astronômica? Uma unidade astronômica, ela tem esse valor aqui, ó, que é a distância da Terra até o Sol, tá? Essa distância ela vale 1,50 vezes 10 a oitava quilômetros, ok? Então, no nosso caso aqui, eu tenho, por exemplo, se o professor pedisse a questão em quilômetros essa distância, eu tinha que pegar esse valor e multiplicar por essa unidade aqui, tá? Lembrando que se ele pedisse em metros, tinha que converter isso aqui para metros, tá? Então, vamos recapitular. Então, assim, ó, um planeta orbita uma estrela a uma distância de 3 unidades astronômicas. Lembrando que a unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol, ok? Um período de 2,10 anos, tá? Agora, o que é período, pessoal? Essa pergunta aí, ó, o período, né? O que é período? O período, vamos imaginar o seguinte, aqui é o Sol, e nesse esboço, e aqui é a Terra. Período, o que é? É o tempo que esse planeta ele dá em volta do Sol. Por exemplo, se fosse a Terra, é o tempo que a Terra dá a volta relacionado ao Sol, ok? Em volta do Sol. Então esse é o período. O período ele é o tempo e é em anos, tá? No caso relacionado a astros, né? A planetas, ok? Bom, eu vou dar sequência. Então a gente já sabe o que é unidade astronômica, a distância, e já sabe o que é período em anos, tá? Agora, qual que será a distância de outro planeta que orbita a mesma estrela a cada 6,6 anos, tá? Então o que eu fiz aqui, ó? Eu fiz um esboço da pergunta, porque a pergunta ele quer saber o que, ó? Ele tem a distância, ok? Ele quer saber o que orbita ele tem a distância e outro planeta que orbita a mesma estrela, qual será a distância? Na verdade é essa aqui, ó. Qual será a distância, tá? De outro planeta, sendo que ele tem um período de 6,6 anos. Ele não fala período, mas é o período, tá? Bom, eu fiz um esboço dessa pergunta, é muito importante a gente compreender um pouco do esboço. O esboço é o seguinte, eu chamei esse planeta de 1, tá? E eu chamei esse segundo planeta de 2. Bom, eu tenho a distância de 1 e eu tenho o período de 1, certo? Porque ele deu aqui, ó. Tá? Ele deu a distância de 1 e ele deu o período de 1. Agora ele quer saber qual é a distância do 2. Ele quer saber qual é a distância desse 2. Então eu só fiz a equação aqui, né? Lembrando que eu coloquei período de 1 é 2,10 anos, unidade astronômica. A distância de 1 desse aqui é 3, tá? Que está relacionado àquela explicação que eu falei, o que é a distância, né? Que é a unidade astronômica, tá? Que se a gente pudesse converter isso aqui seria em quilômetros, tá? O período de 2, que é o que dá a volta aqui, ele é 7,6 anos em unidade astronômica, e ele quer saber a distância, tá? E também unidade astronômica. A equação é essa, né?
período de 1 ele está relacionado à distância de 1, que é igual o período de 2 está relacionado à distância de 2. Se eu quero saber a distância de 2, eu isolo o 2, a distância de 2, e equaciono, né? Quem está dividindo eu passo multiplicando, e quem está multiplicando eu passo dividindo, tá? Ó, então ficou assim, ó. P2 ao quadrado vezes A1 ao cubo dividido por P1 ao quadrado, tá? Bom, aqui nessa parte eu fiz só a substituição dos valores aqui, né? Substituir o valor de P1 de A1, P2, A1 e P1. Substituir valor, substituir do valor e substituir do valor aqui, certo? Agora A2, né? Ao cubo é esse valor, né? É o resultado dessa multiplicação, que deu 15,59,52 dividido por 2,10 ao quadrado, que dá 4,41, 4,41, tá? Agora aqui é uma observação aqui que não pode esquecer, tá? Ó, como eu tenho um cubo aqui, eu tenho que tirar esse cubo daqui, né? Porque ele quer a resposta ele não pediu a resposta em cúbica, né? Ele pediu só a resposta da distância, né? Então a gente faz o que, ó? Veja, eu elevei um cubo aqui, né? Uma raiz cúbica, tá? Ó, uma raiz cúbica, certo? E eu elevei também esse lado de cá uma raiz cúbica. O que eu fizer aqui, eu tenho que fazer aqui. Lembrando que aqui eu posso cortar com esse, e fica somente com A, né? Mesmo. E aqui, ó, esse resposta aqui, que é essa divisão aqui, né? Dessa equação, que deu 353,63, eu tiro a raiz cúbica dele. Então essa distância deu 7,07 em unidade astronômica, que bate com a do professor.